Shalom, queridos. Eu sou o pastor Saulo Moscoso e nessa oportunidade eu quero trazer para vocês um testemunho de milagres, um testemunho que eu vivi e ainda estou finalizando esse tempo desse milagre que eu ainda estou vivendo, e que é bem verdade, quando a gente passa por um milagre ou quando a gente tem a experiência de viver um milagre, a gente nunca mais esquece. E o intuito de quem vive um milagre é multiplicar esse milagre, é tornar conhecido para que todo mundo possa entender que tem acesso, que tem direito a viver milagres. Como eu te falei, eu estou vivendo um milagre fantástico. Nos últimos dias, Deus me livrou da morte e me deu uma nova vida. Há 4 meses atrás eu comecei a me preparar para fazer uma cirurgia chamada bariátrica, que é uma cirurgia de redução do estômago. Então eu vim num processo de 4 meses, me preparando, Vim para Salvador, para fazer consultas, porque a cirurgia foi realizada aqui, seria no caso realizada aqui, e eu vim para as consultas e comecei a fazer todo o processo, é um longo processo de exames, de mudança de alimentação, de atividade física, e quando chegou no período, eu estava pronto para fazer a cirurgia, fui liberado pelos médicos e foi marcada a minha cirurgia. Fiquei muito feliz, estava orando bastante, estava com uma grande multidão apoiando, orando, intercedendo por mim. Tudo foi feito debaixo da direção e da vontade de Deus, porque eu sou um servo muito dedicado a Deus, eu sou um servo que não me movo sem ouvir a voz de Deus dizendo pode prosseguir. E assim foi feito nesse processo dessa cirurgia. Então, no dia da cirurgia, eu me internei no hospital. E no dia seguinte, logo cedo, às 7h30 da manhã, eu fui para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia. Por volta de 13 horas, eu já estava no quarto, me sentindo super bem, ali acompanhado dos meus pais, que estavam ali cuidando de mim, e estava tudo dando certo, Tudo como a gente imaginou que seria, pela preparação perfeita que foi. Em 2 dias eu fui liberado para ir para casa, fui para casa, para a casa dos meus sogros aqui em Salvador. E estava tudo correndo bem, No dia seguinte, quando eu recebi a minha alimentação, no fim da tarde, um caldo de verduras, bem simplesinho. Quando eu tomei esse caldo, eu automaticamente senti que alguma coisa dentro de mim, se descolou, soltou. E eu comecei a suar muito, comecei a suar frio, comecei a ficar tonto e comecei a passar mal, assim, em questão de segundos. Não fechou nem 1 minuto e eu estava realmente passando mal, estava numa situação horrível. E a minha família ficou preocupada e começaram a ligar para os médicos e houve uma grande mobilização para ver o que era que podia ser feito, mas houve uma necessidade de que eu voltasse para o hospital. E nesse mesmo dia eu voltei para o hospital, fui internado pela emergência, fui assim internado numa situação super grave, passei a madrugada fazendo vários exames antes da internação, Eu estava respirando com 35%, 40% dos meus pulmões apenas, sentindo muitas dores, não conseguia respirar direito, Comecei a tomar injeções de morfina, mas a dor não passava. E no outro dia pela manhã, quando o médico cirurgião que havia me operado chegou, quando ele me olhou, a primeira coisa que ele disse foi: Saulo, seja forte, porque nós vamos precisar abrir a sua cirurgia novamente e refazer. E dali começou assim uma batalha grande, Eu tive que voltar para o centro cirúrgico e fiz uma nova cirurgia, E dali eu fui entubado, e quando eu acordei, eu estava no meu 2º dia internado já na UTI do hospital. E ali eu passei algumas situações muito complicadas, muito difíceis. Eu estava entubado, eu não conseguia me comunicar, eu estava amarrado na cama,
não é? Porque é um procedimento comum para que, né, o paciente não arranque o tubo da boca de uma vez e tenha uma complicação maior, mas eu não entendia nada disso, eu não sabia nada disso. O fato é que eu estava numa UTI, entubado, todo amarrado, cheio de aparelhos, aquilo me assustou bastante. E num determinado momento que eu achei assim que eu ia morrer porque eu não conseguia respirar com a máquina, eu estava muito desesperado. E ao olhar para meus pais e alguns parentes que estavam me visitando, eu pensei, eles estão vindo se despedir de mim, eu vou morrer. E eu entendi que eu ia morrer. E eu comecei a ficar muito triste, mas de repente eu pensei, não, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não vou morrer num leito de hospital. Eu não vou morrer nessa situação aqui. Dessa forma, eu não vou morrer, com certeza. E eu comecei a dizer, Deus, eu não vou morrer. Deus, não me deixa morrer. Salva a minha vida, me faça melhorar. E dali, depois de 6 dias, eu tive alta da UTI e fui para um quarto. Chegando no quarto, as coisas já estavam melhores, né? Mas o que é que havia acontecido? Eu estava enfrentando uma pneumonia muito grave, né? Porque o que aconteceu foi que um ponto rompeu no meu estômago novo, que estava suturado, rompeu um ponto e dali o líquido que eu havia tomado, o alimento, caiu nos órgãos, houve uma infecção, não é? Outras complicações mais que não vale a pena ser citado agora. E eu estava nessa situação muito difícil, sem conseguir respirar, e mesmo no quarto eu ainda tinha dificuldades de respirar. Passei 17 dias internado no quarto, fazendo fisioterapia todos os dias, tomando as medicações, né, acompanhado ali pela minha família, minha esposa que chegou, né? E depois desses 17 dias no hospital, eu recebi alta para ir para casa, para terminar meu restabelecimento, né, respiratório em casa com fisioterapia. Fui para casa e depois de uma semana, lutando para conseguir respirar, ainda sem conseguir respirar direito, eu tive que voltar pela 3ª vez ao hospital. Voltei ao hospital para a emergência e lá na emergência eu fui novamente internado. E nesse momento eu pensei, Deus, eu não vou desistir da fé. Eu estou diante de um milagre e eu vou agarrar o meu milagre e eu vou sair daqui curado. E assim eu entrei no hospital pela 3ª vez, fiquei internado 3 dias mais, e no primeiro dia da minha internação, à noite, já por volta de 9h30 da noite, 21h30, eu fui pela 3ª vez para o centro cirúrgico, fui atendido por um médico, né, um outro médico de cirurgia torácica, que me atendeu, que identificou que no meu pulmão haviam 2 litros de líquido, por isso eu não conseguia respirar direito no meu pulmão esquerdo. E lá eu fui operado pela 3ª vez, sentado com anestesia local, melhor dizendo, e foi retirado aqueles 2 litros, né? Passei mais 2 dias internado e nesse 3º dia eu finalmente recebi alta e voltei para casa. E diante dessas lutas todas, o meu milagre se manifestou. Né? E como isso ficou mais claro, finalizando para você agora. Eu fui numa consulta, né, para avaliar como é que eu estava com a equipe que me operou, e lá a gente começa a ouvir as verdades. É quando o médico olha para você e diz, você pulou uma fogueira, Saulo, parabéns, estou feliz em te ver aqui. E por onde eu passava ali naquele hospital, as pessoas se alegravam, diziam, Saulo, você de pé, Saulo, você está bem. Houveram pessoas que choraram, tiveram pessoas de outros setores que vieram me abraçar, dizer, meu Deus, que bom ver você aqui em pé, gente que eu nem conheço, não é? E isso mostrou para mim só uma coisa, Deus dizia assim, tá vendo o tamanho do seu milagre? Você não sabe, mas as pessoas até sabem do que eu te livrei. E lá o meu médico conversando comigo, ele disse para mim, Saulo, se a gente não te operasse na hora que te operou, fosse mais algumas horas na frente, você teria morrido, você teria vindo a óbito. Porque o que você teve foi muito sério.
E tudo aconteceu na hora exata. Um pouquinho mais de tempo você teria chegado a morrer. Um pouquinho mais de tempo para chegar na urgência, na emergência, você teria também falecido. E o médico disse, eu estou feliz de te ver aqui, cara. Né? E ele foi dando mais alguns detalhes que só nos levam a chegar a uma conclusão. Deus estabeleceu o seu milagre na minha vida. E por isso eu não vinha morrer. Por isso eu estou vivo aqui hoje, para continuar o meu chamado, para continuar a fazer o que eu nasci para fazer. Ministrar a palavra, trazer vida aonde há morte. Sabe, só pode trazer vida quem tem vida. E eu recebi nesses dias o meu milagre. E o meu milagre se chama vida. E vida em Cristo. Porque não há outra fonte de vida a não ser a vida que está em Cristo Jesus. Amém? Eu quero que você hoje entenda que Deus faz milagres e que você tem direito a esses milagres. Talvez você pense assim, mas como, pastor, eu posso ter direito a milagres? Só porque você viveu um milagre? Não, eu quero dizer que você tem direito a milagre porque um dia Jesus Cristo, você acreditando nisso ou não, o fato é que Jesus Cristo um dia morreu na cruz por você para te livrar dos seus próprios pecados. Ele morreu na cruz para que o nosso inimigo, o diabo, não pudesse matar você, não pudesse roubar a sua vida, sua alegria, suas vitórias. Jesus já morreu por isso, e é porque ele morreu por você que ele colocou à sua disposição os milagres. O maior milagre que pode acontecer na sua vida é a salvação, é você aceitar Jesus e ser salvo. Aí você pode dizer assim, mas pastor, isso não é meio bobagem? Não é bobagem, faça o teste. Por que você vai continuar vivendo sozinho, debaixo das suas próprias forças, debaixo da sua própria limitação, não é? Apenas do que você pode produzir, sabendo que você é limitado, que você é fraco como qualquer ser humano, como eu sem Deus sou fraco, mas com Deus você é forte, com Deus você tem milagres. Deus já salvou a minha vida outras vezes. E agora, recentemente, Ele salvou mais uma vez. Se você entrar no hospital onde eu fui cuidado, um mês, você vai ver pessoas que tiveram a sua vida tocada pela minha dor, pela minha quase morte, porque eles viram Deus operando. Eu sei que os médicos que cuidaram de mim estão maravilhados ainda hoje, porque foi um milagre, uma pessoa viveu o que eu vivi e em menos de 30 dias está aqui dando testemunho, pregando a palavra, falando para você que está aí em outro estado diferente do que eu estou, para te dizer que Deus faz milagres. Eu não li isso em um livro bom, nem apenas na Bíblia. Eu estou te falando que eu vivi. E quando você me ouve aí falando, saiba, você está ouvindo um milagre falando para você. Então milagres existem e são para a sua vida. Deus te abençoe, amo você e a minha oração é para que hoje, nesse momento, você abra o seu coração porque Deus quer salvar a sua vida. Amém? Deus te abençoe, beijo no coração. Shalom.